Olá, boa noite a todos. Vamos dar início ao último painel do evento Marandu Summit hoje, né? E para encerrar com chave de ouro, nada melhor do que encerrarmos com mulheres que têm uma excelente história de vida para contar, mulheres que inovam, mulheres que estão empreendendo, que inovam, que inspiram e que são líderes no que fazem, né? Então, para esse último painel, nós convidamos para compor aqui a Toya Yoshikawa. Eu disse, Toya, como é que fala o teu segundo nome? Fala bem aqui no meu ouvido para falar certinho. A Tatiana Targino, a Marina Lavareda, a Tânia Miyake e a Adriana Santos. A Adriana Santos vai nos auxiliar aqui, fazendo a intermediação desse painel. Podem se acomodar, ficar à vontade. A Adriana e a Toya já está aqui. Cadê a Marina? Bom, eu acho que nós podemos ir começando, que elas estavam aqui, eu não estou... Acho que elas estão ali na... E Mauro, vê só se tu localiza, eu vou começar aqui, tá bom? Quando nós pensamos esse último painel, a gente queria que pessoas que marcassem, né? E mulheres, para trazer essa representatividade, o quanto que as mulheres hoje, né, têm se posicionado nesse universo da inovação. E a Tatiana é uma inspiração. Desde o ano passado que a gente tenta trazer ela para o Marandu Summit, dessa vez deu. E a Toya também, que tem uma startup, é docente, tem uma startup, para a gente mostrar como, independente da natureza, de como o empreendedorismo nasceu, ele pode empreender e gerar impacto. Então, nós teremos mais 3 pessoas aqui compondo esse painel. A Marina, podem ir subindo aqui. Tá. A Adriana está chegando também. A Marina vai conduzir esse painel. Pode ficar aqui no meio, não tem problema. Sejam muito bem-vindas e que a história de vida de vocês inspirem outras mulheres que estão aqui e se sintam-se desafiadas, né, a empreenderem também. Bom, gente, boa noite a todos. Eu sou Marina Lavareda, eu estou como gerente estadual de atendimento no Sebrae Maranhão, e a pasta do empreendedorismo feminino, do Sebrae Delas, que é um programa que desenvolve justamente as mulheres empreendedoras a nível nacional, fica na nossa unidade, na unidade de atendimento. E aqui a gente está com essas mulheres aqui com histórias inspiradoras, com histórias incríveis, que com certeza vocês que estão aqui com a gente têm muito a aprender, têm muito para aproveitar, certo? E aqui, o nosso painel, ele vai trabalhar mulheres que empreendem, inovação, propósito e liderança que inspiram. A gente vai conhecer a história de mulheres que transformaram desafios em oportunidades, que lideram negócios com autenticidade, com prática, que inovam e também colocam coração naquilo que faz. Por isso que a gente fala do propósito, né? Todas aqui trabalham e inovam com propósito. E a gente tem aqui, então, a gente vai conhecer um pouco das histórias aqui das nossas panelistas. A gente vai ter uma dinâmica aqui de mais ou menos 3 perguntas para cada uma das panelistas, tá? Para vocês contarem um pouquinho da história. Eu estou cronometrando aqui o nosso tempo para que a gente cumpra direitinho o nosso cronograma aqui, tá? E a gente começa aqui com a Tânia Miyake, da Cervejaria Dona, que é uma mulher que transformou sua experiência e sua paixão em um negócio cheio de propósito e personalidade com a Cervejaria Dona.
é engenheira de alimentos com mais de 20 anos de experiência no setor de bebidas. Ela hoje lidera uma cervejaria artesanal, genuinamente maranhense e na característica aí feminina, tá? E aí, Tânia, a gente quer saber de ti aqui, você que vem de uma carreira consolidada na área de bebidas, decidiu empreender em um ramo ainda dominado por homens, né? O da cerveja artesanal. O que te motivou a criar a cervejaria Dona e como foi o processo de transformar essa paixão em um negócio de impacto aqui em São Luís? Boa noite. Já teve a onda, né, de cervejas artesanais no Brasil e no mundo. Ela começou em 2015, aqui no Maranhão, 2017, quando a gente iniciou nossas atividades. E por que a gente iniciou, né? Em todas as capitais já existia uma cervejaria artesanal e não existia aqui em São Luís. Então, a inexistência de uma cervejaria artesanal em São Luís fez com que a gente tivesse, então, a visão de fazer a cervejaria Dona. Nós somos a primeira cervejaria artesanal registrada aqui no estado. E como é que a gente faz com que ela tenha esse impacto, né? A gente falou, olha, tem que ser uma cervejaria diferenciada, né? Porque para lançar mais uma cerveja que já é comercial, que já existe no mercado, então qual que vai ser a diferenciação? A gente tem que ser conhecido pela diferenciação. Não pasteurizar, que algumas a gente focou mais no chopp, e também não filtrar. Deixar a cerveja um pouquinho mais com características artesanais. E também não utilizar nenhum acelerador, nenhum coadjuvante tecnológico para acelerar o processo de produção. Então, nosso processo de produção ela é de 30 dias e a gente não acelera, então, o processo de fabricação. Então, a gente quis ser diferenciar das outras com o processo, com o produto que não fosse igual ao que já existe. Então, por exemplo, vamos lançar um zero glúten. A gente não vai lançar um zero glúten por enquanto, porque a gente não quer entrar no campo que já tem gente que já lançou. Então, a gente prefere ir pela diferenciação. E o que a gente faz de diferente dos outros também? A gente faz cervejas locais. A Flor de Vinagreira, que é o hibisco, nós fazemos o chopp Flor de Vinagreira para o restaurante Flor de Vinagreira, a gente faz de forma exclusiva para eles. Para Fribal também a gente faz um produto exclusivo para Fribal e para Cabana do Sol também. E todos eles nos procuraram, né, para que a gente fizesse um produto local. Então, a gente também quer ser conhecido como um produto local, estadual. É isso, então. Maravilha, né? Incrível como a inovação ela também pode vir do sabor, né? E aí ocupar esses espaços também com essa frente mesmo é bem importante. E a gente tem aqui também a nossa painelista Adriana Santos da Compensei e vamos conhecer um pouco dessa história, né? Que vem transformando a sustentabilidade em um modelo acessível e inovador para pequenas empresas. A Adriana é bióloga e diretora de produtos da Compensei, uma startup que ajuda empresas a se tornarem mais sustentáveis, unindo propósito, inovação e impacto real. Adriana, a Compensei nasce com uma proposta ousada: ajudar pequenas empresas a se tornarem mais sustentáveis. De onde surgiu esse propósito e como você percebeu que o ESG podia ser acessível também para os pequenos negócios? Pronto, boa noite. Bom, eu sou bióloga, a minha sócia é a Vilena, que é bióloga também. A gente começou dentro do Sebrae, na parte de consultoria, e já nesse período, prestando consultorias para as micro e pequenas empresas, a gente via os entraves pelos quais elas passavam na hora de colocar a sustentabilidade dentro dos seus processos, né? Então, depois disso, a gente veio caminhando, conhecendo, trabalhando a parte de licenciamento ambiental, com alguns diferentes setores. E, por fim, em 2022, a gente se reuniu novamente por conta do Startup Nordeste. A gente colocou a ideia da Compensei, que era pegar o GHG Protocol, transformar ele numa plataforma
de fácil usabilidade, né, que esse é o grande diferencial que a gente procurou colocar no trabalho da Compensei, é a usabilidade dele por diferentes pessoas das empresas, diferentes setores, sem necessariamente ele ter conhecimento da área ambiental, né? Então, a gente pegou o GHG Protocol, que é a metodologia que a gente usa da FGV, transformou numa plataforma e a gente dá o suporte para as micros e pequenas empresas fazerem isso, né? Tem o acompanhamento bem próximo deles, a gente também trabalha com eventos, o que favorece também a gente disseminar essa ideia para as empresas. E o que é que a gente faz em relação, durante a trajetória daquela empresa dentro da Compensei? A gente mostra a ela que investir em sustentabilidade vai trazer para ela retornos, melhorias de processo, redução de custos, né? Então, ela trabalha a parte de resíduos, ela trabalha a parte de eficiência energética, ela trabalha a parte de eficiência também em uso e gestão da água e outros processos que vêm de acordo com o setor da empresa, né? Então, pelo resultado que a gente vai ter do inventário de emissões delas, elas acabam tendo uma visão maior, geral, e poder atuar de forma mais, vamos dizer, assertiva na hora de fazer ali a implementação dos projetos de sustentabilidade dentro da empresa. Muito interessante a gente ver, né, como ciência, propósito e empreendedorismo podem vir a caminhar juntos aí, conforme a Compensei vem pregando aí para os pequenos negócios. E a gente também tem aqui a história da Toya Yoshikawa, né, da Biomaré Nutrição, onde vem do universo da bioeconomia azul, e está à frente de uma das startups mais inovadoras do Maranhão. A Toya, ela é CEO e cofundadora da Biomaré Nutrição, que transforma resíduos do pescado e da biodiversidade amazônica em produtos de alto valor nutricional. Um negócio que une ciência, sustentabilidade e inovação. E aí, Toya, sua história é fascinante, eu estava pesquisando antes de vir para cá, né? Então, transformar resíduos do pescado em produtos de alto valor nutricional. Como é que essa ideia surgiu e em que momento você percebeu que poderia unir ciência, sustentabilidade e empreendedorismo? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, né? Eu sou engenheira de pesca e, durante algum tempo, eu trabalhei junto às comunidades, né, no litoral maranhense. Então, eu conheço desde de Cururupu, Araioses, Turiaçu, também por ali, para aquela área. E eu percebi muito assim que a gente tem um público de pescadores, né, de comunidades tradicionais, que ainda tem muita dificuldade no comércio do seu pescado, né? E dessa pesca, a gente consegue ali extrair vários componentes, vários resíduos, que às vezes são descartados, são dados para alimentação animal, mas que são ricos em compostos nutricionais, como ácido hialurônico, colágeno, aminoácidos essenciais. Então, por que não capacitar, por exemplo, essas comunidades para que elas consigam armazenar esses resíduos de uma forma correta e esses resíduos sejam aproveitados, né, para a fabricação de alimentos com alto teor proteico, com alto teor mineral, né? Então, por esse meu convívio com as comunidades tradicionais, eu percebi essa necessidade de trazer essa capacitação, né, mas não só para gerar receitas comuns, já muito já utilizadas. Tradicionais, né? Isso. Trazer um pouco da inovação. Com esse boom dessa procura por alimentos, por uma alimentação mais saudável, e a gente descartando, né, tantos resíduos com potencial, implementar. E uma inovação que nós trouxemos é que, além de fazer esses alimentos que têm alto composto nutricional, a gente também vai fazer uma linha para alimentação personalizada, né? Esses resíduos do pescado, eles vão nos ajudar, vão ser material para que a gente produza pasta alimentar para usar na bioimpressão de alimentos. Então, por exemplo, se você tem ali o público TEA, né, que tem alguma restrição à textura
ou a coloração, algum sabor. A gente consegue, por meio desses resíduos, fazer um alimento que consiga ser mais aceito por eles. Ou então, nas pessoas que têm disfagia, que só conseguem consumir alimento em forma de néctar, porque a gente não tentar imprimir uma posta de pescado, né, com a textura de pescado, mas que, ao se colocar na boca, ela se transforme num néctar para que possa ser consumido. Então, a gente traz aí essa proposta, né, não só do alimento saudável, mas também da alimentação personalizada por meio da bioimpressão de alimentos e também gerando ali, agregando valor para resíduos que seriam descartados e trazendo uma nova possibilidade de renda para as comunidades. Fantástico, fantástico. Assim, a gente vê... É muito novo isso para muita gente, né? E tu falaste aí colágeno em ácido hialurônico, chega, nossos olhos brilham, né? Então, os olhos do peixe, por exemplo, a gente consegue extrair ácido hialurônico, né? Da pele, das escamas e dos ossos, a gente consegue também tirar colágeno, consegue tirar minerais, que a gente pode suplementar numa alimentação. É muito orgulho para a gente ver assim, a ciência sendo feita por mulheres com tanto propósito, viu? Muito obrigada. E nossa quarta painelista aqui, a Tatiana Targino, da Cabide Malharia. Nesse ciclo de histórias incríveis, né? Vamos falar de moda com propósito, afeto e sustentabilidade. A Tatiana é fundadora da Cabide Malharia, marca que nasceu no Centro Histórico de São Luís, unindo criação local, responsabilidade ambiental e protagonismo feminino. Tem mais de 90% da equipe ali que são feitos por mulheres, né? E aí, Tatiana, a Cabide nasce no coração de São Luís, com um propósito que vai além de moda, valorizar o feito à mão, o local e o feminino. O que te inspirou a criar a Cabide, como esse propósito se reflete no dia a dia da marca? Boa noite. Na verdade, a Cabide é uma empresa familiar. Ela foi fundada pela minha mãe. Ano que vem a gente faz 40 anos de fundação. E eu entro ali no cenário da Cabide já fazendo a faculdade na UFMA de Economia, mas é na pandemia que eu assumo, por vez eu fazia só o financeiro, assumo por vez a diretoria e a criatividade da empresa também, gestão de pessoas, um pouco de tudo. E o nosso grande diferencial e a nossa recolocação no mercado, ele veio quando eu entendi que a gente tinha um poder em mãos que não era explorado, que era a questão da sustentabilidade e a questão do conforto, né? Quando tudo fechou, o telefone da Cabide continuava tocando porque as pessoas começavam a lembrar que o nosso algodão era fresquinho para ficar em casa. E naquele processo em que todos os corpos mudaram durante a pandemia, eu entendi que uma mulher, que eu costumo dizer, né, que uma mulher, quando ela prioriza o conforto no dia a dia, ela está fazendo uma revolução, porque hoje o mundo da moda e o capitalismo, ele quer nos levar para o outro lado, né, o lado do desconforto, para que a gente não esteja aqui no protagonismo, por exemplo. E aí eu trago isso como fala para as pessoas em São Luís, e as pessoas se identificam e a gente começa a criar uma comunidade. Então, comecei a dar transparência aos processos. A gente usa o mesmo algodão há 40 anos, que tem um selo BCI de sustentabilidade. Todas as nossas composições não levam material sintético. A gente tem um programa de mínimo resíduo. Todos os resíduos a gente acumula e faz doação para que mulheres artesãs consigam ter seu protagonismo e transformar em produtos. Eu tenho uma paixão pessoal pelo Centro Histórico e pela nossa cultura. Então, um grande sonho meu era fazer nossas próprias estampas autorais. E, junto com designers maranhenses, com mulheres maranhenses, a gente desenvolve isso, consegue ser a primeira empresa a fazer uma estampa autoral em viscose, que é uma matéria-prima 100% algodão. E a gente entra nesse cenário cultural, que é a minha grande paixão. A Cervejaria Dona, inclusive, está sempre com a gente em todos os São Joões. A gente faz coleções e lançamentos que foram entrando nesse mercado. E, se tu me perguntar, eu não sei viver de outra coisa, porque dá um trabalho danado. Eu acho que você construir do zero
todo mundo aqui sabe disso, é o caminho mais difícil, mas se não for para eu mover mulheres ao meu lado e trazer o cenário de São Luís para colocar no mapa, como a gente tem conseguido, a gente foi por pequenas empresas, grandes negócios agora recente, não faz sentido, né, para mim. Então, eu acho que é isso que faz esse todo dia aí para a marca. Eu acho que o tema do nosso painel é o foco mesmo, não é outro que não propósito. Tatiana, tu falaste de tantos propósitos que eu até, assim, para destacar um, é complicado. Você falou em conforto, você falou em mulheres, você falou em cultura, você falou em resíduos, em sustentabilidade, sabe? Fez um casamento aí perfeito aí de vários propósitos, de fato. Parabéns. Tânia, eu vou voltar para ti. Me empresta aqui. Obrigada. E aí, a gente quer saber aqui sobre... A gente sabe que inovação nem sempre está só na tecnologia, mas também na forma de produzir, comunicar e de se posicionar. Muitas vezes a gente se confunde, né, que o processo de inovação ele é restrito à produção, mas não. Ele também está na forma de comunicar, de se posicionar. Então, onde está a inovação da dona? É na receita, na experiência do consumidor, na gestão, ou uma mistura de tudo isso junto? Cada processo ali tem um quê de inovação? Ou tem um que tu queira se destacar mais? A gente... Uma das coisas que até fui estudar isso, né? Uma das coisas que a gente sempre incentiva muito é a educação, né? Então, o plano de negócio da dona foi feito num curso que eu fiz no Japão sobre plano de negócios. Então, ele foi elaborado num curso de 42 dias no Japão. Depois, a parte de melhoria contínua também foi no Japão, para o instituto, acho que a Toya conhece, né? Que é a JICA. Então, e quando eu fui pela segunda vez, que era o Kaizen, que é melhoria contínua, a gente falou assim, olha, produto todo mundo tem, mas a prestação de serviço, porque a gente já estava indo mais para delivery, né? E a prestação de serviço numa instalação de uma chopeira tem que ser defeito zero, não dá problema durante a utilização da chopeira. Então, foi feito um trabalho no Japão para que a gente não tivesse defeitos durante a festa, né? Então, a gente sempre primou pela prestação de serviço, a gente mantém um plantão até 10 horas da noite, mesmo que não tenha nenhum chamado, mas a diferenciação da nossa empresa é prestação de serviço. Então, a prestação de serviço, a equipe, como é que a gente faz para ter defeito zero? É padronização e treinamento. Então, se você escreve como é que tem que ser feito e treina, você tem como cobrar quando tem alguma intercorrência. E a gente também sempre diz que a gente quer um ambiente de trabalho que as pessoas se sintam bem. Então, na maioria das vezes, a gente quase não demite. Hoje em dia está um pouco mais difícil contratar, porque a gente tem colaboradores que já se aposentaram, mas continuam trabalhando porque gostam do ambiente de trabalho. Então, não é uma empresa grande, mas a gente quer que eles se sintam realmente bem no ambiente de trabalho, mas, ao mesmo tempo, eles são cobrados, existe todos os procedimentos escritos. Então, quando vem um consultor que seja do Procomp, né, eles quase não têm trabalho, porque, de uma certa forma, já está escrito, existem os relatórios semanais de intercorrência para tomar as ações necessárias. Então, é isso. E a gente também hoje descobriu, pelas redes sociais, que o que dá engajamento é mostrar a equipe. A gente demorou. Então, sempre estava eu à frente dos vídeos, falando, só que uma pessoa só falando não é interessante. Então, a gente começou toda a equipe, então, hoje ela vai lá na frente, faz as gravações, fala sobre a fábrica, fala sobre a prestação de serviço, isso tudo assim, deu um engajamento muito grande. Então, é tudo isso, né? A parte de serviços, a parte de processo e também a parte de sistema, rede social, né? Que é importante a gente mostrar quem é que faz a dona. Não é só a Tânia. Eu estou em eventos, sempre sou convidada, mas a equipe também faz parte. Então, o trabalho em equipe é muito valorizado também lá na empresa. Eu peguei pontos chaves da tua fala e, assim, a gente termina...
processos e pessoas, né? Quando a gente fala assim, porque para entregar um bom serviço, como você falou, processos. Sim. Processos desenhados, processos implementados e processos absorvidos pela equipe, né? Mas o foco são sempre as pessoas, né? Sim. O cliente que está sendo atendido e a equipe feliz trabalhando. Eu acho que isso é que é... Porque no delivery, diferente do ponto de venda, no delivery ele vai para casa fazer a instalação. Então, ele vai adentrar na casa do cliente, né? Isso tudo você tem que ter um treinamento, porque ele não pode sair derrubando um vaso, arranhando o piso. Então, tem todo um trabalho que a gente faz para dizer, olha, a gente vai adentrar a casa e tem que ter seus cuidados também, né? Fantástico, fantástico. Obrigada. Passa para mim, para a Adriana, por favor. E, Adriana, a gente está aqui num painel de empreendedorismo feminino, né? E você, como cientista, mulher, empreendedora de uma startup sustentável, ainda é desafiador em diversos sentidos, eu tenho certeza disso. Quais foram os principais obstáculos e o que te manteve firme nessa jornada? Vamos lá pensar, né? Porque eu não sou muito de olhar obstáculo, né? Então, eu vejo um problema, trato ele como um probleminha e busco logo a solução. Então, é achar ali como é que a gente pode... E a questão do processo, né, ela é muito importante, porque se você ficar só vivenciando ali o problema, é mais difícil você chegar à solução. Então, aí identificou o problema, como é que a gente resolve, traçar um plano ali para poder contornar ele, ou então, pelo menos, acabar logo com ele, né? De preferência, pegar o que é negativo e transformar num positivo. Mas, na realidade, o mais difícil dentro de uma empresa é pessoas. Você trabalhar com pessoas, porque são culturas diferentes, são idades diferentes, né, origens diferentes. Então, tudo isso daí é um entrave. Então, se você não conseguir ali manter a harmonia do grupo, né, juntar pessoas que estão ali junto com você por um objetivo em comum, aí você vai ter muitos problemas. Então, o mais difícil mesmo é a gente estar trabalhando com pessoas. Mas sempre trabalhar com pessoas é bom. E na Compensei, por exemplo, eu estou dentro do grupo acima dos 50, aí a gente tem um grupo dentro dos 40 e nós temos um grupo dos 20. Né? A gente tem uma colaboradora nos 30 e temos 3 nos 20. Então, imagine, né? Então, agora, é um grupo bom de trabalhar. O pessoal saído do IFMA, né? Os mais novos, a gente conseguiu arrebanhar lá do IFMA, e é um grupo bom de trabalhar, eles estão abertos a aprender, né? Não tem aquela entrave, né? Então, eles estão sempre prontos para escutar. E a gente trabalha ali, todo mundo de igual para igual. Não tem essa questão de dizer, eu sou mais velha, eu estou mais antiga na empresa, eu mando, não. Vamos sentar junto, o que cada um tem para contribuir. O plano é esse aqui, como é que a gente pode melhorar, cada um dá a sua ideia, a gente debate e está sempre ali contribuindo para poder ir tudo junto. Se a gente tem um problema, como a gente trabalha também muito no remoto, teve um problema, a gente não está conseguindo achar a solução, vamos para o presencial. Presencial, aí a gente se olha um para o outro e, às vezes, é uma vírgula, né? Principalmente quando a gente fala de programação. É uma vírgula que não era para ter, é um espaço. Aí, é bom porque era só aquilo ali e a fórmula da gente estava pronta, mas tem que ter atenção e tem que ter jogo de cintura com as pessoas e treinamento. Né, treinamento, e estar disposto sempre a contribuir, né, e escutar o outro. A gente está vivendo um tempo de que as 4 gerações estão trabalhando juntas, né? Então, isso a gente tem falado bastante. Hoje, a gente tem no mercado de trabalho aí as 4 gerações trabalhando juntas. Então, de fato, é saber lidar com as pessoas, né? E tu falaste uma coisa também interessante que eu gosto de destacar sempre, o papel do líder, né? O líder, ele está ali para resolver problemas. Ele não está ali para fazer outra coisa. Ele está ali, né, para a equipe trabalhar e está ali para solucionar problemas. Então, e ter esse olhar
E essa visão mesmo de solução é fundamental hoje, em qualquer área de atuação, não é só no empreendedor de negócios, mas no intraempreendedor também, né? Toia, a Biomaré é uma referência está se tornando também, né, fortalecendo cada vez mais essa referência em bioeconomia azul. E um conceito ainda pouco conhecido, né, quando a gente vê assim nas rodas de conversas, vamos dizer assim. Quais oportunidades você enxerga no Maranhão e na Amazônia Azul para negócios que unem a biodiversidade e a inovação? Bom, primeiro que o Maranhão ele tem a maior área de manguezal do país, né? Manguezal é uma área de berçário. Então, se a gente for pensar nisso, nós temos uma biodiversidade marinha imensa, né? E eu não estou falando só de peixe, eu estou falando de crustáceos, moluscos, algas, né? Tudo que a gente pode trabalhar, claro, de uma forma sustentável. Além disso, para quem já andou no litoral e conhece as comunidades, sabe que o povo daqui é trabalhador, é guerreiro. Não é fácil a vida de pescador, sabe? Então, a Biomaré ela tem essa questão não só de produzir esses alimentos, mas, por exemplo, a gente tem uma parceria com uma cooperativa de caranguejo em Araioses. Eles não eram cooperativas, mas a gente está fazendo esse trabalho de organizá-los em cooperativas, para que eles possam vender o produto deles para a gente de uma forma mais adequada. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 2 anos e meio no Ministério da Pesca, né? E aí lá eu aprendi muito sobre a importância de regularizar a atividade. Aqui no Maranhão a gente tem um problema muito grande com pescadores fantasmas. Então, quando a gente chega numa comunidade para a gente fazer essa parceria, né, para que eles forneçam para a gente o insumo, a gente trata ali de trabalhar a mente deles para que eles entendam a importância da profissão deles, né? O como aquilo ali pode gerar uma renda muito melhor do que já é gerada, né? A necessidade deles estarem adimplentes com o registro, para que a gente possa ali gerar uma nota fiscal, para que a gente possa organizá-los, né? Então, a gente trabalha o cooperativismo, a gente faz o letramento digital. Se for preciso, por exemplo, para desenvolver um software de comércio, a gente tem apoio, né, lá no nosso núcleo de pesquisa para gerar esse software. Então, a gente faz todo esse trabalho para que aquela comunidade ela consiga, sim, desenvolver a bioeconomia azul, seja da pescada amarela, seja do camarão, do caranguejo, porque cada comunidade ali tem a sua especial. E assim a gente vai trabalhando, né, a bioeconomia aqui no Estado, trazendo um retorno para esse público que nos atende. Fantástico, fantástico. Nossa, estou aprendendo tanto aqui com vocês. Extasiada aqui com as informações que vocês estão passando aqui para a gente. Tatiana, vocês têm um trabalho lindo de aproveitamento total dos materiais. Tu já falaste isso na tua primeira fala, né? Inclusive, doação dos retalhos, valorização das mulheres na produção. Como foi construir um modelo de negócio que ao mesmo tempo, ele é criativo, ele é sustentável, criatividade é tudo, tu falaste aí, ele é sustentável e ele é humano antes de tudo? Olha, não foi nada arquitetado, na verdade, né? Eu acho que, eu costumo dizer que a Cabide é uma miscelânea do meu universo. Então, quando eu assumo por completo a Cabide, a primeira identificação que eu tenho, que para mim era mais urgente, era a gestão de pessoas. Houve ali um tempo que essa era a minha grande paixão, porque a gente também tem uma diversidade de idade muito grande. Eu já tenho 2 funcionárias que se aposentaram e continuam trabalhando com a gente, e tenho funcionárias de 26 anos. Eu precisava ali orquestrar essa comunicação e eu precisava encurtar esse espaço de liderança com os colaboradores, né? Então, elas vinham de uma liderança muito diferente da minha, o jeito que a minha mãe regia.
E aí eu precisei, nessa aproximação, eu acabei me apaixonando pela gestão de pessoas. Então, esse vem para ser o primeiro ponto. E aí, depois eu entendi que a gente precisa profissionalizar, e busquei ajuda e consultoria. E quando tudo estava minimamente ajeitado ali, aí eu passo para a parte de me encontrar também na criatividade. Então, assim, não foi um plano de negócios arquitetado, mas foi um plano de negócios que foi acontecendo. E, apesar de ainda ter muito aquela característica do artesanal, porque lá quem entra na cabide vê que tudo é feito por nós, todas as roupas, todos os ajustes que a gente faz na hora, a costureira desce, eles olham as máquinas, a gente precisava sair dessa coisa artesanal e ir mais profissional. Então, também com o acesso que eu tenho hoje em dia, né, que todos nós temos de buscar consultoria, de buscar ajuda do Sebrae, eu fui introduzindo isso e assistindo mais palestras e fazendo mais cursos e trazendo isso para uma forma de profissionalizar mais a cabide, sem perder essa essência que nos aproxima mesmo tanto das colaboradoras, mas também das clientes, que é aquele momento que todas chegam e se encostam ali, ou no nosso sofazinho, no nosso balcão, e tem aquela conversa. E então, sem dúvida, pessoas e a criatividade é a nossa grande paixão, mas não foi um plano de negócio arquitetado. Ele foi acontecendo mesmo por conta desse lado mais humanizado da coisa. E isso vai muito mesmo de um amadurecimento, que os tempos são outros, né? A gente tem que adaptar, tem que se adaptar a modelos de gestão que justamente olhem para as pessoas, né? Não só para as necessidades dos clientes, mas para as necessidades dos empregados também, né? Vários de vocês falaram aqui sobre ter pessoas que se aposentaram e quiseram continuar na empresa, é muito ligado mesmo a isso, ao propósito. E os jovens que estão entrando, eles se sentem seguros, eles sabem que se eles fizerem uma entrega de valor, eles vão permanecer ali. E aí não fica aquele ambiente de insegurança, né, de que a qualquer momento eu vou ser demitido. Então, muito bom. A gente conseguiu atravessar a pandemia e eu não fiz nenhuma demissão, por exemplo. E outra coisa que tu falaste também, que assim, eu sou do Sebrae, ou coisa que eu queria que as pessoas entendessem, né, que é buscar conhecimento, né? Tu falaste assim, eu participo de cursos, eu participo de palestras. Muitas das pessoas veem isso como perda de tempo, como eu estou com a informação na mão, no celular, eu não preciso estar me capacitando, porque qualquer hora eu busco. E é um ledo engano, né? Porque a gente aprende muito, não só com quem está ali na linha de frente falando, como com o colega que está do lado, com suas experiências, né? Então, quisera que as pessoas tivessem essa visão ainda, né? Aproveitassem mais. Tânia, para a gente já ir entrando aqui na nossa última linha aqui de perguntas, aproveita já para deixar assim a tua mensagem final, mas assim eu queria que o teu universo é um ambiente de negócios ainda, cervejaria artesanal, ainda é muito masculino, não é? E assim, a gente vê que hoje as mulheres, graças a Deus, têm quebrado muitas barreiras. Mulheres nas oficinas de negócios, na construção pesada. Então, assim, a gente tem visto aí que as mulheres estão muito mais confiantes, e digo mais, elas estão muito mais confiantes em entrar nesses mercados, por conta de vocês, por exemplos que vocês fazem e dão encorajamento para que elas encontrem também oportunidades de empreender. E aí eu queria saber, assim, se tu tem essa consciência que tu inspira outras mulheres nesse mercado, assim, masculino ainda, muito masculino, né? E que mensagem tu deixaria para quem sonha em empreender nesses segmentos? A primeira coisa, assim, eu vou falar de forma técnica, né? A primeira coisa, assim, eu quero entrar por esse empreendimento, vou dizer assim, primeira coisa, eu sempre falo para todo mundo, procura o Sebrae. Porque, assim, você tem que fazer uma análise de mercado e saber, assim, qual é o preço praticado, quais são os impostos incidentes. E agora, com a reforma tributária, vem muita coisa pesada aí, né? As pessoas acham que com a reforma tributária vai diminuir. Não vai diminuir. Nós vamos estar com a alíquota maior do mundo, né? E
O imposto seletivo, que é o imposto que vai estar incidindo em bebidas açucaradas, alcoólicas, tabacos e armas, como chama a parte de armas, né, que chama munições, ela vai ser 27% de alíquota mais 50%. Então, vai ficar próximo dos seus 40%, 42% de alíquota. Então, eu vou vender um produto que vai ter quase que 50% de imposto. Então, isso tudo tem que ser analisado antes de entrar no mercado. Essa parte, eu digo assim, SEBRAE e analisar a parte tributária. Aí, com relação, assim, eu vou empreender. Outra coisa que eu acho que é importantíssimo para as mulheres, a gente só vai ter voz e representatividade, mudar alguma coisa, quando a gente se une. Então, sempre procurar os sindicatos, porque você vai poder ajudar a mudar algumas políticas públicas também, né? Como acontece em Nova York, que é obrigado... a prefeitura tem que comprar 30% de empresas que a empresa é gerida por negros, por asiáticos, ou que seja por mulheres, né? Então, isso tudo a gente só vai conseguir quando tem representatividade, a gente consegue ter essa política pública. Então, quando se fala, eu acredito que nós temos que fazer isso também, não só empreender, eu vou estar no meu mundo, aquela empresa só eu vou estar à frente, mas não é só isso, tá? Então, existe toda uma rede. Perfeito, perfeito. Eu acho que cada vez mais essa visão de rede ela é fundamental. Foi o que eu até falei há pouco, né? Quando você participa, se propõe a participar de eventos, de capacitações, você olha também para a pessoa que está do lado, vai formando rede, vai formando consciência conjunta e vai unindo esforços, né? Adriana, a sustentabilidade, assim, o propósito da Compensei, né? Eu fiquei assim pensando. E aí, com vistas a isso, a sustentabilidade ela costuma ainda ser vista como algo muito técnico, mas vocês da Compensei em específico trabalham com impacto real nas empresas, né? Quando vocês levam soluções e tecnologia para pequenos negócios nesse sentido. Tu tem algum exemplo que tu queria citar de cliente de vocês, de parceiros, de transformação que te marcou assim dentro da Compensei? Vou puxar o saco. Bom, um parceiro que é parceirozaço mesmo, ele é o SEBRAE, né? Não só porque a Compensei nasceu de uma proposta do SEBRAE, mas a gente começou aqui, acolá, mostrando, e o SEBRAE foi olhando a gente. E aí ele começou e puxou a gente. O que é que vocês podem contribuir com a gente? Aí a gente começou a despejar. Então, hoje a gente já fez pelo 2º ano consecutivo, estamos no 3º já entrando para finalizar, o inventário de emissões de carbono do SEBRAE. Por conta de reuniões entre os gestores dos SEBRAE de todas as federações, a gente já está fazendo também o inventário de emissões do Espírito Santo. E qual que é o benefício quando a gente fala de inventário de emissões? O inventário de emissões, ele faz um apanhado geral de tudo o que a empresa utiliza de recursos naturais, né? Então, em relação a combustíveis fósseis que ele possa estar utilizando, como é que é a questão da refrigeração das salas, viagens a negócios, tem também a questão do uso da energia, geração de resíduos, efluentes. Então, a gente mostra para ele onde é que está condicionada a maior quantidade de emissões e ali a gente ataca, né? Quando a gente fala de ESG, então, a gente também já identifica onde é que está a materialidade dentro do aspecto ambiental. Então, se a gente foca nessa materialidade, né, do aspecto ambiental, mostrando ali, através do inventário de emissões, onde é que a gente pode estar agindo, que vai ter a maior parte das reduções, né, é um ganho grande. E o SEBRAE está aberto, né? Então, a gente tem também hotéis, que a gente já começou esse ano a atender, no início do ano. Teve uma fundação também no Mato Grosso do Sul, que permitiu a gente também chegar a outras empresas do trade do turismo em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e que traz sempre uma experiência muito grande. Por quê? Porque são setores
diferentes. São empresas, cada um no ramo. O Sebrae tem a parte dele do atendimento, que é bem diferente quando a gente trabalha com uma fundação, ou quando a gente cai num hotel. Né? Eu costumo dizer assim, quando a gente trabalha com inventário de emissões, todos eles têm aquele conjunto em comum, mas os aspectos diferentes que cada um tem é onde a gente dá maior foco, onde a gente dá maior força para poder gerar o diferencial competitivo para essas empresas. Né? Então, cada um deles realmente tem sido bastante marcante. A questão de eventos também, a gente já teve vários eventos que foram recorrentes, desde o primeiro ano que a gente começou até esse ano de 2025. Então, é sempre um aprendizado diferente. A gente vê que essas empresas e as pessoas que compõem essas empresas, elas estão sempre buscando ali mudar realmente, fazer a sua parte dentro do planeta. Né? Então, isso é gratificante. Né? Outro fato também é em relação... Vou fugir a palavra agora. Mas a gente acaba assim, um vai passando para o outro. Olha, fulano está fazendo, a plataforma é interessante, a gente consegue usar sem grande problema. Rapidinho, eu já tive meu inventário de emissões do ano anterior. E, lembrei, um diferencial que a gente procura estar levando para dentro da empresa é em relação a como que ela vai comunicar aquilo que ela faz. Quando a gente fala de inventário de emissões, quando a gente fala de sustentabilidade, tem um termo que está muito em alta aí, que é o greenwashing. Né? Então, se você, às vezes, está fazendo da forma correta, mas você está utilizando expressões erradas, utilizando termos errados lá dentro da biologia, tu coloca tudo o que tu está fazendo por água abaixo. Né? Então, a gente trabalha muito com eles. Olha, você está fazendo inventário de emissões, você está trabalhando a questão de redução desse lado aqui, a forma de você comunicar é essa. A tua neutralização de emissões de carbono vai ser através de quê? Crédito de carbono? Então, vamos trabalhar como é que tu vais estar mostrando que tipo de crédito tu vai buscar para fazer essa neutralização. Então, essa é uma outra coisa que a gente levou, além do inventário de emissões para a empresa, de uma forma bem fácil dele estar fazendo, é incentivar ele e mostrar como comunicar da forma correta para evitar ali murmurinhos dentro daquele setor da empresa. Perfeito. E trazer aqui a informação que no Sebrae a gente tem o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que já existe há 21 anos esse prêmio. E esse ano, pela primeira vez nessa história, nós fomos campeões nacionais pela Compensei, na área de ciência e tecnologia, e pela uma microempreendedora individual, que foi outra categoria também, fomos duplamente campeões esse ano. A nível nacional, ela é microempreendedora individual de Imperatriz. Então, são histórias fantásticas, né? São 5 categorias, e nessas categorias de ciência e tecnologia e microempreendedor individual, nós conquistamos. Então, parabéns pela inscrição de vocês e pela premiação. Toia, assim, às vezes eu queria assim que a gente tivesse essa consciência do local que a gente está ocupando, né? Então, assim, Toia, hoje você ocupa um espaço muito importante, como todas as mulheres que estão aqui, mas na ciência, né, na pesquisa, né, no desenvolvimento de tecnologias, na liderança também. Então, o que significa para você ser uma mulher à frente de uma startup de base científica? Bom, é uma responsabilidade, né? Porque não só na questão da ciência, mas eu acredito que em todo lugar que a mulher se propõe a liderar, ela está abrindo caminho. Então... Inspirando, né? Então, assim, para mim é uma responsabilidade muito grande. Eu tento sempre passar o lado positivo, né, da gente estar ali dando a cara a tapa. As dificuldades são muitas, né? Às vezes
você não é respeitada, ou você não lhe dão a devida credibilidade. E a mulher está sempre ali, todo dia, tentando mostrar o seu potencial, né? Se fazer ser vista. Eu converso, assim, eu também dou muita capacitação para os alunos lá na UFMA, né? Na parte de bioimpressão, na parte de empreendedorismo. E eu sempre falo que a gente tem que meter a cara, tem que ir, tem que tentar, não pode se deixar abater. Vai ser difícil, sempre vai ser difícil, mas para toda vez que você está desbravando um caminho, é assim. E é assim que eu me sinto. Eu estou desbravando o caminho e eu estou tentando levar o máximo de gente que eu consigo comigo. Maravilha, perfeito, muito bom. E a gente já aqui, finalizando, Tatiana, também fazendo minhas pesquisas prévias, né? Você costuma dizer que cria roupas para mulheres revolucionárias. O que é ser uma mulher revolucionária para você hoje? E como a Cabide traduz isso nas suas criações? Olha, ser uma mulher revolucionária hoje, para mim, é uma mulher que resiste na sua essência. Eu digo que a gente cria roupas confortáveis para mulheres revolucionárias porque, como eu tinha falado ali no começo da minha apresentação, a quem interessa, né? A quem interessa que nós estejamos apertadas demais, e isso em metáforas, né? E presas a um lugar que a gente não possa falar, que a gente não possa fazer ciência, que a gente não possa se movimentar, que a gente não possa dar palestras. A partir do momento que a gente aceita, que é uma coisa que eu trago muito na minha marca, na marca da Cabide, quando a gente aceita os nossos corpos, quando a gente banca os nossos sonhos, quando a gente vai atrás daquilo que a gente acredita, a gente está sendo revolucionário. E o nosso corpo precisa estar livre para isso. Então, todas as roupas que eu crio são pensadas para que as mulheres se movimentem. E isso é fazer revolução. Então, quando eu dou minha cara a tapa e me coloco num vídeo e falo o porquê de uma criação, o porquê de resistir no centro, o porquê de trazer, sim, manifestações culturais, e dar crédito a essas pessoas, nunca só extrair o dinheiro disso, mas dar voz. Se eu faço uma coleção de São João, eu preciso que o cantador de boi ganhe dinheiro junto comigo, não só eu. Isso é fazer revolução. Se eu fico na loja disponível para escutar mulheres tirarem dúvidas de como começar, isso é fazer revolução e é fazer principalmente o que eu acredito, né? Que nenhuma mulher chega a lugar nenhum sozinha. A gente precisa levar as outras. É isso. Fantástico, meninas. Assim, vocês... Eu já falei isso anteriormente, como vocês inspiram, mas o que eu mais quero é que vocês tenham essa consciência. Vocês todas falaram de eu vou, mas eu vou levando outras comigo, do jeitinho de vocês, na fala de vocês, nos colaboradores, nos clientes. Então, é muito isso. A mulher hoje, eu como gestora do empreendedorismo feminino, e digo mesmo para vocês, ainda existem muitas pessoas com preconceito de que, mas por que a empresa da mulher é diferente do que do homem? Por que tem que ter um tratamento diferente? Por que tem que ter... A gente escuta muito isso. Por que tem que ter empreendedorismo feminino? Porque a nossa luta é maior. Ainda é maior. É maior para a gente conseguir crédito nos bancos. Gente, eu estou falando isso, são dados estatísticos, tá? É maior para a gente conseguir que as pessoas nos respeitem enquanto líderes. É maior quando uma mulher está sentada fazendo negócio com um homem dentro de um restaurante, aos olhos dos outros ela está paquerando, ela está... Então, isso ainda acontece muito, certo? E são esses paradigmas que a gente tem que quebrar. Então, dentro de um trabalho de empreendedorismo feminino, a gente desenvolve competências, não só a parte de gestão empresarial, mas a líder de si, ela enquanto mulher que pode se inspirar em histórias como as de vocês. Então, eu estou muito grata por estar aqui hoje, muito obrigada,
Tânia, Tatiana, Toia, Adriana, vocês realmente, de fato, têm um trabalho fantástico e que sorte a minha estar aqui com vocês hoje, nessa noite de quinta-feira. Obrigada. Em nome da equipe Marandu, nós agradecemos e queremos entregar uma pequena lembrancinha, um mimo, para todos vocês. Parabenizar pela inspiração, né, que eu acredito que cada um que ouviu a história, o contexto, com certeza se surpreendeu e ficou encantado. E parabenizar a Marina, que conduziu esse painel brilhantemente, né? Muito obrigada. E vamos fazer um registrozinho, uma foto.